Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meus abençoados irmãos, irmãos na fé, amigos, irmãos que prosperam a mesma fé, aqueles que também não prosperam a mesma fé, que têm outras denominações. O meu abraço, a paz do Senhor Jesus para todos, dizendo que estava com saudades de estar gravando para os abençoados, aquilo que Deus toca em mim, para poder falar. E dizer para os abençoados, agradecer aqueles que têm orado por mim, que têm intercedido por mim, pela minha saúde. Estou bem, graças a Deus. O Senhor, mais uma vez, jogou a enfermidade por terra. Eu estou bem. Em nome de Jesus, eu agradeço pelas orações. E hoje, irmãos, me deu vontade de falar através do Espírito Santo de Deus, porque eu sou um funcionário da seara do Senhor Jesus Cristo. E é um assunto que quase a gente não vê, não ouve falar nos ministérios. Mas primeiro eu quero aqui deixar bem claro, eu quero me resguardar. Eu quero deixar claro que tudo que eu falo, eu primeiro coloco exceção. Eu nunca fui de generalizar. Sou contra a generalização. Portanto, o que eu falar daqui para frente, já estou me resguardando aqui em nome de Jesus, porque não estou generalizando. Amém? Porque eu sei que vai sempre existir o bem e o mal. Então, nem tudo é mal, nem tudo é bem. Por isso é que eu não posso generalizar. E nesse assunto de hoje, um assunto que quase a gente não vê falar, não ouve os ministros constituídos por Deus aqui na terra, pregando dentro do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, já que está escrito aqui, né, na palavra do Senhor, porque preciso dizer aos irmãos que esse livro está sempre me acompanhando, está sempre aqui me acompanhando, né? Não só ele, mas também aqui mais um. E aqui eu faço a minha leitura em Cristo e oro e peço a Ele para que Ele me capacite. E tudo que eu falar aqui é algo que Deus me determina. Amém? E por a gente não ouvir falar tanto, não ouvir, me despertei. E o Senhor me despertou para que eu viesse a falar. Irmãos, falar de quê? Hoje eu quero falar dos falsos profetas. Porque eu ando pelo mundo afora aí e ouço muito essa palavra, né? Falso profeta, mas eu ouço no mundo lá fora. Eu não ouço dentro dos ministérios. Eu ouço muitas pessoas conversando e depois fala de falsos profetas. E até para que a gente possa estar consertando um pouco mais sobre esse assunto, é que a gente vai buscando conhecimento. E muitas vezes pergunto, o que é um falso profeta? O que é um falso profeta? E o que fazer para identificarmos esses tipos de gente que são verdadeiros roubadores da fé, daqueles que estão com o seu coração mais sensíveis na própria fé. Mas eu não vou dizer que o falso profeta é só aquele que está liderando o ministério. Lá fora tem os falsos profetas. Mas como cristão, é bom que nós, cristãos, venhamos por esta linha nossa. Porque lá fora eles falam e eles acham que o mundo deles é aquele, está tudo bem. Mas cabe a nós alertar a nossa igreja
Então os falsos profetas são esses. Irmão, o falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus, mas não foi enviado por ele. O nosso Senhor Jesus Cristo avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas para nos enganar. Para nos enganar. Por isso, precisamos ficar atentos para fazer distinção entre os verdadeiros homens de Deus e os falsos profetas. Precisamos ficar atentos. Precisamos estar na vigília, precisamos orar, precisamos meditar nas Escrituras. Porque só assim é que Deus vai abrindo mais a nossa visão e nos dando os olhos de águia e o faro do perdigueiro para que nós possamos enxergar esse tipo de gente. O Evangelho de Marcos, já começando aqui, pelo Evangelho de Marcos, o que eu falar aqui é o que está dentro da palavra. Aí agora é a palavra, não sou eu. Né? E se outros interpretarem de outra forma, eu vou respeitar, porque a opinião foi feita para ser respeitada. E dentro do Evangelho de Marcos 13, 22, 23, ele já nos alerta e diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possíveis, enganar os eleitos. Quem é os eleitos? Os eleitos é você, irmão. É você que vive se esforçando pela sua salvação, que vive orando a Deus, que vive pedindo perdão a Deus pelos teus pecados todos os dias, que todos os dias pecamos. Os eleitos são esses. Esses são eleitos de Deus, mas aqui já fala o Evangelho de Marcos, né? Que vivem, né? Eles vivem fazendo sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Olha só o que o Evangelho de Marcos fala. Fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Já foi avisado lá no Evangelho de Marcos, antecipadamente. Porque já sabia que tudo isso iria acontecer. Porque já vinha acontecendo desde quando o mundo é mundo. Né? Então, para isso precisa da nossa vigilância. Um exemplo típico de um falso profeta, como, pastor? Dê um exemplo típico aí de um falso profeta. As profecias dele não se cumprem. As profecias deles não se cumprem. Parece óbvio, mas essa é uma das principais regras para identificar um falso profeta. Se suas profecias não se cumprem, o profeta não veio de Deus. Olha só, se suas profecias não se cumprem, o profeta não veio de Deus. A palavra aqui está escrita: se suas profecias não se cumprem, o profeta não vem de Deus. Eu prefiro dizer, se suas profecias não se cumprem, essas profecias não vêm de Deus. Porque o profeta em si, querendo ou não, ele veio de Deus, porque ele é criatura criada por Deus. O que não veio de Deus foi a profecia, o que ele expressou. Então, o profeta não veio de Deus. Todos os verdadeiros profetas da Bíblia foram reconhecidos, porque tiveram profecias claras que se cumpriram. Tiveram profecias claras que se cumpriram. Então, esses aí já vem o sinal daqueles bons profetas que existiam e que eu creio que ainda existem. Eu creio. Por isso que eu falei lá atrás. Não posso generalizar. O Evangelho de Mateus 7, 15 e 16, capítulo 7, versículo 15 e 16, já nos fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. Esse é o versículo 15. No 16 ele já nos fala: por seus frutos os conhecereis, pois pode, porventura, colher uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Esse é o Evangelho de Mateus 15 e 16. Não sou eu, é a Bíblia que está aqui. E aí, como é que nós deixa de falar isso de explicar, de expressar para o rebanho, para as ovelhas dentro do ministério? Como é que eu estou dentro de um ministério, levando a palavra de Deus em espírito e em verdade, que é o evangelho verdadeiro, para que eu estou atrás da minha salvação. Eu estou atrás da minha salvação, eu deixei tudo pelo amor de Deus. E aí, se eu não fizer desta forma, Deus vai requerer de mim no juízo final. E como é que eu não posso expressar dessa forma dentro dos ministérios? E aí tem líderes que faz bico e que não quer, foge, não fala, foge. Então, está aqui o Evangelho nos explicando. E ele fala dessa forma: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Pois pode, porventura, colher uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Só que nós tivemos agora, há pouco, passado, profecias não cumpridas, que não veio de Deus. Quer um exemplo? Quantas profecias não foram faladas que o senhor presidente seria reeleito? Quantas? Quantas profecias? Falou pela carne, falou pela emoção, falou pelo coração, que enganoso é o coração do homem. Engana a si próprio. Engana a si próprio. Quantas profecias? É só um exemplo, viu? Longe de mim em relação a essa situação. Deus toma conta de quem está no poder agora, para que a nação viva em paz. Mas foi feita essa profecia e não foi cumprida. Agora, antes e muito antes, já dá para perceber em Cristo Jesus de que o Brasil iria passar, sim. Iria passar por um puxãozinho de orelhas. Porque um país bom igual este, mas de um povo que estava deixando de orar, coração endurecendo demais. E Deus falou: é por aqui. E Deus permitiu. Porque Deus criou até mesmo as potestades. Então, quando Mateus fala desta forma, tudo isso está nos dizendo, está nos ensinando desse jeito. Os falsos profetas, também chamado de pseudo-profeta, é a rotulação dada a uma pessoa que ilegitimamente se proclamam detentora de dons do Espírito Santo. Esta rotulação pode tanto decorrer de um falso, decorrer de um falso carismático, ou como do uso do mesmo para fins demagógicos ou demoníacos. Tá vendo? Temos que ter cuidado, irmãos. Mas eu quero aqui dizer aos irmãos, não é exagero repetir o alerta para o perigo que os falsos profetas usam, abusando das pessoas de boa fé. Olha só, não é exagero repetir o alerta para o perigo que os falsos profetas usam, abusando das pessoas de boa fé. O que é que me chama a atenção aqui, irmãos? É quando a palavra aqui, que está escrita aqui, não é exagero repetir o alerta, a palavra
repetir o alerta. É que nós devemos estar, sim, alertando sempre. Olha só. E quando fala assim, aí fala repetir daqueles que os profetas usam abusando das suas pessoas de boa fé. Em Mateus 7, o versículo 15, já nos alerta. Eles vêm até vós, vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Resumindo, os falsos profetas são aqueles que querem se passar por homens de bem e se aproveitar dos cristãos para enganá-los. Esses são os falsos profetas. Mas como? Eles chegam, como a palavra aqui está falando, em Mateus 7,15, né? Chega um lobo vestido de cordeiro. Eles chegam, ensina a palavra de Deus, tá aqui, ó. Ensina a palavra de Deus, fala de amor. Realmente temos que falar de amor. Mas em nenhum momento fala de correção, em nenhum momento alerta a igreja. A gente vê muito isso. Principalmente nos grandes ministérios, nas grandes empresas, com medo de perder o dízimo, com medo de perder ofertas, e assim sucessivamente. Eles estão morrendo de saber que a alma está no inferno. Mas por enquanto, eles ainda estão aqui na terra. E Deus fala para nós. Quem é amigo do mundo é inimigo dele. Quem é amigo do mundo é inimigo dele. Está na palavra ou não está? Então, nós temos que entender. Eles estão espalhados por tudo quanto é lugar. Por tudo quanto é lugar. Eles estão espalhados. Nos ministérios, na vida pública, nas prefeituras, os políticos, né? Que gostam muito de prometer, fazer promessas e não cumprir. É falso profeta. É falsa profecia. É um falso profeta. Aquele que mente. Aquele que mente, pois, no capítulo de João 8, 44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Vós, ou seja, quem tiver por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso aí a gente vê muito aí no mundo. A gente vê muito aí no mundo. Ainda mais nessa classe aí, que eu acabei de colocar aqui agora anteriormente. Desde já, deixando sempre claro, eu coloco exceção em tudo. Não generalizo nada. Mas a gente vê, é falsa profecia. O político que mente, que promete tudo e que no fim não é nada, não dá nada, e assim vai. É falsa profecia. E você que está dentro da igreja, passando a mão, a cabeça das ovelhas, passa. Abraça, acaricia. Isso. Ajuda a curar a ferida dela. Mas pelo amor de Deus, ensina ela. Porque a Bíblia começa primeiro com não. A Bíblia começa primeiro com não. Lá em Gênesis, quando Deus falou para Adão, não coma deste fruto. Não. A Bíblia começa com não.
E muitos, para não perder, não quer pregar a verdade. Outra hora, porque o pastor está em adultério. Outra hora, porque filho do pastor, ou que seja pastor mesmo, quem quer que seja, dele, está nas drogas e está em cima do altar. E assim vai. E aí não pode pregar. Não, não é assim não. Prega o evangelho de verdade, como João Batista, como Isaías fez, como Isaías fez lá no Velho Testamento, João Batista fez aqui no Novo Testamento. Faça dessa forma. Ou você não é um soldado de Cristo, ou você não quer salvação. Muitas vezes você faz isso porque você não tem noção do que é céu e inferno. Mas no dia que você começar a memorizar direitinho o que é o céu e o que é inferno, eu falo assim porque eu não aguento dor não, viu? Eu tenho o couro cingido, mas pela dor que existe lá no inferno, não dá para mim não. Estou lutando em Cristo Jesus para Ele ter misericórdia de mim e me sustentar, para que um dia eu possa estar morando no paraíso com Ele. Porque queimar no mármore do inferno, para séculos sem fim, amém, que a alma não morre, não é fácil. Então, irmãos, e outra coisa, voltando aqui para o Antigo Testamento, olha o que Levítico 19:11, Deus nos ordena, seu povo, a não mentir. O que Deus nos ensina? Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Tá vendo? Porque tudo isso é falsa profecia. Não mentireis, aí é lá no mundo, lá fora, e cá dentro dos ministérios. Não mentireis, né? Não mentireis, não furtareis, né? Nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Aquela coisa de chegar, tá falando com aqueles, sabe, como ovelha, assim. Irmãos, não é falar, é como fala. A palavra não é falar, é como fala, como expressar. Sabe? E quando você vê alguém dentro de um ministério ouvindo a palavra de correção e que ele faz bico, ele não está convertido. Tem várias maneiras da gente perceber que falta conversão em alguém. Aquele que chega, vai chegando, já vai olhando no relógio da parede que hora o culto vai acabar. Não está convertido. Porque no mundo ele amanhecia o dia, né? Passava horas e horas. Hoje, para ouvir 40 minutos de pregação, é um sofrimento. E aí? É desta forma. Irmãos, o falso profeta pode parecer muito convincente. Ele pode parecer muito convincente, quando seu caráter parece bom e evita grandes profecias sobre o futuro. Pode ser muito difícil identificar um falso profeta, mas existe um teste que todo falso profeta reprova. Olha só, qual é esse teste que todo falso profeta reprova? O teste da Bíblia. O teste da Bíblia. O teste da Bíblia é o teste que ele reprova. Porém, aqui a gente tem que colocar da seguinte forma: o teste da Bíblia em espírito e em verdade. Pastor, por que o senhor está falando assim? O teste da Bíblia em espírito e em verdade. Porque o Satanás conhece a Bíblia mais do que nós, mas ele continua sendo Satanás. Ele continua sendo Satanás. Mas quando é você, eu, nós, em espírito e em verdade, o Espírito de Deus que habita em nós, pode ter certeza, Satanás cai por terra. Satanás cai por terra. Então, nós temos que entender
que uma das formas de nós identificarmos é a Bíblia. Leia a Bíblia. Quando chegar no ministério, não olha para a figura do pastor. Não. Sou apenas, ou os líderes que estão lá nos ministérios, é apenas canal de bênção para estar falando do Evangelho para você. Mas não olhe para a figura do pastor. Não olhe para a figura de ninguém. Teu foco é o Senhor Jesus Cristo. Teu alvo é a salvação. E examine as Escrituras. Ora a Deus, que Ele vai te dar os olhos de águia para você enxergar além do horizonte. Ele vai te dar o faro do perdigueiro para você sentir esse falso profeta antes que se aproxime de você. Então, é isso, irmãos. Olha só, Deuteronômio 18, 20. Porém, profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. O que eu entendi? O tal profeta morrerá aqui em Deuteronômio 18, verso 20. O tal profeta morrerá. Se tratando lá do mentiroso lá fora, eu não sei como é que Deus vai cobrar dele. Se tratando também cá dentro dos ministérios, eu entendo aqui o tal profeta morrerá. Será que é só baixar a cova? Não. Você pode morrer espiritualmente. O teu ministério pode fechar as portas. Porque Deus é o Deus que abre portas, mas Ele é o mesmo Deus que fecha. Está lá. Apocalipse. A porta que o Senhor nosso Deus abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, aqui esse morrerá não é só baixar a cova. Pode ser o seu ministério. O meu ministério, o nosso ministério. Então, vamos ter cuidado. Prega o Evangelho. Porque a palavra de Deus já fala. Antes uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. E no dia do juízo final, o livro da vida vai estar lá. O livro da vida vai estar lá. Vai estar lá. E Deus vai requerer de cada um de nós. Requerer de cada um de nós. Então assim, irmãos, no versículo 21, se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Olha só, aqui já é o versículo 22 de lá de Deuteronômio. Olha só, preste só atenção. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? É forte. É quando o tal profeta, em nome do Senhor, e tal palavra não se cumpre, não se cumprir. Nem suceder assim. Esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas medo ou temor dele. Ele falou algo, profetizou algo que não veio de Deus e não se cumpriu. Se eu for pegar em moeda de 1 centavo as profecias que já fizeram para mim e que até hoje nunca chegou nenhuma, que eu via que era de lábios lisonjeiros, eu estava mais do que o rei Salomão, com moeda de 1 centavo. Mas está tudo bem. Ele vai se ver com Deus. Então, está aqui. Examine as Escrituras. E para finalizar,
Eu estava com saudades. Eu quero finalizar e deixo aqui a recomendação para os irmãos que se encontram em Romanos. Romanos 16, capítulo 16, versos 17 e 18. O 17 que diz: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que apresenteis. Desviai-vos deles. Esse é o 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. A doutrina do verdadeiro evangelho. Aí vem aqueles que distorcem. Você prega o verdadeiro evangelho hoje, amanhã vem outro e distorce. Mas ai dele, né? O problema dele com Deus. Mas está aqui em Romanos. Já no versículo 18 ainda fala: Pois tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Ou seja, ao seu ventre, ao seu próprio ego, né? Aos seus próprios apetites. E com suaves palavras e lisonjelas bajulação enganam o coração dos simples. Com suaves palavras, o lobo vestido de cordeiro. Agora, se eu estou falando algo fora da Bíblia, aí pega a Bíblia, irmãos, e examina, viu? Vê se o pastor está falando certo ou não, porque eu estou falando o que está escrito. Está aqui. Eu estou finalizando com Romanos. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Desvia desse tipo de pessoa. Mas no 18 já fala: Pois tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, seus próprios apetites, e com suaves palavras e lisonjas bajulação enganam o coração dos simples. Esta bajulação, né? Porque muitas vezes a oferta é gorda, o dízimo é gordo. Não estou dizendo que não tem que dizimar na casa do Senhor. Tem que dizimar, sim. Tem que ajudar. Se você pode ajudar, Deus não precisa de dinheiro. Mas os ministérios aqui precisam, né? Porque enquanto nós estivermos aqui com os pés em cima da terra, a gente precisa. Mas buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentareis. Está aqui, Romanos, e com muito prazer